desculpas pelo atraso, viu? O Breno está aqui desde que terminou a escola dominical. Depois eu fui para casa almoçar rapidinho e voltar para receber engenheiro, arquiteta, está trabalhando direto aqui. E então não foi por falta de cuidado não, viu? Porque algumas necessidades de última hora então acaba atrasando mesmo, tá bom? Amados irmãos, vamos iniciar então o nosso culto de hoje lendo o Salmo 27, versículos 1 a 6. É um salmo de Davi que fala pelo amor, fala a respeito do amor pela casa de Deus. Vamos ler até o versículo 6 apenas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele vai-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Que privilégio é para nós, meus irmãos, vivemos num tempo assim tão distante dos tempos de Davi, em que na verdade nem o templo de Jerusalém havia sido construído ainda. A arca do Senhor habitava em tendas, lá na aldeia de Siló, ou Silo, e Davi anelou para trazer essa tenda, esta arca do Senhor, lá para a cidade de Jerusalém, onde ela continuou para usar a expressão bíblica, habitar numa tenda, até que fosse construído o templo bastante tempo depois. Comparado com as condições que nós temos hoje, o templo de Deus naqueles dias então era algo muito mais simples. O culto era muito diferente do que nós fazemos hoje. Eram sacrifícios cruentos que eram oferecidos a Deus constantemente, falando daquilo que um dia Jesus faria por nós na cruz. Hoje já não adoramos ao nosso Deus através de imagens simbólicas, ou como diria a carta aos Hebreus, através de sombras, porque agora nós temos a imagem real das coisas, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Agora, apesar de toda a simplicidade do culto naqueles tempos, o rei Davi aqui escreve o quanto ele amava estar naquele lugar de adoração. E ele dizia assim: uma coisa peço ao Senhor, e eu não somente peço, eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e ali meditar no templo do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor. Olhando dessa perspectiva, nós então somos pessoas muito privilegiadas também, porque temos a oportunidade, sabemos que Deus não habita feito em templos feitos por mãos humanas, mas temos a oportunidade que Ele nos dá constantemente de estar aqui, neste lugar que foi dedicado a Ele, que foi consagrado a Ele, para adorá-lo, para meditar na Sua palavra. E à medida em que meditamos na palavra do Senhor, contemplar a glória do Senhor, a graça do Senhor que tem se revelado para cada um de nós. Eu gostaria de convidar os irmãos agora
para nós cantarmos um louvor ao nosso Deus. Como ele diz aqui no versículo de número 6, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Gostaria de convidá-los a cantar o hino de número 18, Deus dos Antigos. Vamos cantar com todo o nosso coração para a glória do nosso Pai Celestial. Sim, Senhor. Amém. Ó Pai querido, nós agradecemos por tudo e te pedimos, ó Pai, pela noite que tenhamos, ó Pai, e quando a tua vontade é nós acordarmos amanhã, que nós estamos guardando, ó Pai, de todo o mal, Senhor. Nossa, nessa bênção te pedimos e te agradecemos, em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Ainda o Salmo 27, meus irmãos, versículos 7 e 8 agora. Depois de falar que gosta de estar na casa do Senhor para meditar no seu templo, para crescer no conhecimento do Senhor, Davi escreve assim também: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu acho tão interessante a maneira como ele descreve
aquela voz que falou ao seu coração quando disse: buscai a minha presença. Ele entende que é a voz de Deus, o Espírito Santo a falar com ele. Tanto que ele responde: então, Senhor, eu vou buscar a tua presença. No versículo 7, ele diz: Senhor, eu clamo, ouve a minha voz, compadece-te de mim e responde. Depois, meus irmãos, de ter adorado, é o momento da súplica. Então, vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração, e dessa vez uma oração de súplicas por nossas próprias vidas, uma oração de confissão dos nossos pecados, e uma oração de intercessão também uns pelos outros, de intercessão pelas nossas igrejas, de intercessão pelo povo de Deus em nosso país, e também de intercessão pela nossa pátria. Vamos pedir a Deus, porque Deus se agrada quando nós expressamos através da oração, uma oração de fé, a nossa dependência do Senhor. Mais uma vez oremos. Eu quero convidar dessa vez para esta oração o nosso irmão Marlon. Por favor, irmão, nos conduza nesta oração. Expressão da nossa fé, nós vamos cantar mais uma vez, hino de número 93. Enquanto cantamos este hino, cujo nome é Firmeza na Fé, vamos também colocar diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Hino de número 93. Graças é o sangue de Jesus, o sacrifício.
agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas durante essa semana, Pai. O Senhor concedeu a cada um de nós, cada família, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelo o meu cunhado. Ele caiu do telhado, Deus. Ele foi acidentado. Ele foi no hospital, foi tratado pelos médicos. Que esteja com cada médico, cada enfermeiro, cada um que está atendendo as pessoas que estão com a epidemia também. Nós te agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas de Ti, a Tua igreja, Deus, o Teu povo, Pai. Que esteja com cada um de nós, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Nós te agradecemos pelos dinos e oferta dessa noite, Pai. Que esteja com cada irmão, Pai, que ofertaram, e os nossos irmãos que não ofertaram, que na próxima oportunidade estejam contribuindo. Tudo isso te pedimos, te agradecemos, em nome de nosso Espírito, por perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Mateus capítulo 12, versículos 22 a 32. Licença, eu vou. Mateus 12, de 22 a 32. Desculpa ver aqui, está um pouco incômodo para mim. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Até aqui, meus irmãos. Pai Celestial, Tu que ordenaste ao Teu Espírito Santo fossem registradas as palavras do Senhor Jesus neste livro santo, nós rogamos que na Tua misericórdia, por meio do Teu Santo Espírito, Tu ilumines nossas mentes e nossos corações, tornando-nos receptivos para as coisas nas quais vamos meditar neste momento. E que, Senhor, ao adentrar nossos corações, a Tua palavra esteja produzindo fruto de vida em abundância e de glória para o santo nome de Jesus. Em nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém. Todos nós, seres humanos, temos dentro de si, de nós mesmos, um dom maravilhoso, chamado consciência. Consciência é a capacidade que Deus nos deu, quando da nossa criação, de discernir quanto à qualidade moral das nossas ações, do nosso comportamento e até mesmo dos nossos sentimentos e pensamentos.
Consciência é a capacidade que nós temos de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Temos essa capacidade porque fomos criados à imagem do nosso Criador. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Mas, consequentemente, meus irmãos, uma das nossas mais profundas e universais percepções é a que todos nós somos pecadores e que carecemos de perdão. A nossa consciência nos mostra isso. Mesmo que uma pessoa não seja da mesma religião que a nossa, todos têm essa capacidade. E é por isso que o Evangelho nos diz que no dia que Jesus vier para julgar a todos, a partir dos próprios pensamentos, mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho serão indesculpáveis. Portanto, a consciência é algo muito importante na vida de todos nós, e é também muito importante, especialmente nós, filhos de Deus, porque ela nos mostra quando estamos desagradando a Deus. E aqui, meus irmãos, está também a grande surpresa do Evangelho. É que, assim como ele nos diz que todos os homens são pecadores, e que estes pecados são muitos, e muito grandes, que todos os homens são culpados diante de Deus, o Evangelho faz algo que a nossa consciência não é capaz de fazer, porque o Evangelho mostra para nós que em Deus há perdão para todos os nossos pecados. Sem o Evangelho, ninguém pode saber do perdão, ninguém pode saber como experimentar o amor e o perdão de Deus. E então, o Evangelho ele faz algo mais, ele traz para nós essa verdade maravilhosa. E diz também o Evangelho que não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado, a não ser que o ser humano se recuse a crer na obra de Jesus Cristo ali na cruz pelos seus pecados. É disso que Jesus está falando aqui neste texto que nós acabamos de ler. Desde o começo do capítulo 9, aqui do seu Evangelho, Mateus está contando para nós que entre os fariseus e Jesus estava se desenvolvendo um conflito muito grande, cada vez maior. Tanto que os fariseus já estavam planejando uma maneira, conspirando, procurando uma maneira de levar o Senhor Jesus à morte. E aqui nesse texto que nós temos, depois que Jesus liberta e cura um homem do processo de um espírito imundo, os fariseus então começam a acusar Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Um pouquinho mais e eles conseguiriam falar que Jesus estava fazendo blasfêmias, ou dizendo blasfêmias, e assim, de acordo com a lei judaica, Jesus seria passível de morte, seria passível de ser condenado à morte de acordo com a lei de Moisés. Então, quando eles acusam Jesus, dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, Jesus responde a eles de duas maneiras, aqui nos versículos 25 a 27, e ele diz que a acusação deles não tinha sentido. A primeira maneira é dizendo assim: olha, um reino não pode subsistir se aqueles que habitam nesse reino estiverem lutando uns contra os outros. Assim, se eu expulso Satanás pelo poder de Satanás, isso significaria dizer que o reino de Satanás está dividido contra si mesmo, e que então ele não teria muito tempo ainda de permanência. É claro que então Satanás não expulsaria Satanás. Em segundo lugar, Jesus faz uma outra afirmação. Ele diz assim: e se eu expulso Satanás pelo poder de Satanás, pelo poder de quem os seus filhos estão expulsando Satanás? Porque os próprios fariseus tinham entre si os seus discípulos que também eram expulsadores de Satanás, eram exorcistas, né? Então assim, vocês estão fazendo pelo poder de quem? E então com isso ele cala a boca dos fariseus. Mas Jesus então acrescenta uma terceira verdade, e ele diz assim: olha, prestem atenção no que vocês estão fazendo, porque eu digo para vocês que todo pecado que o homem cometer será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito
ele não será perdoado, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Vocês podem até falar uma palavra contra o Filho do Homem, vocês podem até dizer alguma coisa contra mim, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, e dentro desse contexto aqui, entendemos, irmãos, é dizer que aquilo que Jesus estava fazendo pelo poder do Espírito Santo era coisa do diabo. Ele disse assim: então, se vocês recusarem a obra do Espírito Santo através de mim, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Conforme eu já disse anteriormente, nós entendemos aqui que Jesus está falando sobre aquele tipo de atitude que os fariseus estavam tendo, de recusar-se terminantemente a aceitar a obra do Senhor Jesus, porque Jesus estava trazendo o reino de Deus, e tudo podia ser perdoado, menos recusar a obra de Jesus Cristo, como acontece até hoje. As pessoas podem pecar de muitas maneiras e todas terríveis, mas aquele que se recusar a crer no Senhor Jesus, esse não tem como ser perdoado. Mas eu gostaria, meus irmãos, então, de destacar, ou de voltar a nossa atenção, especialmente para esta palavra do Senhor Jesus, quando ele diz assim: todo pecado será perdoado. Se por um lado, aquele pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não tem perdão, veja, por outro lado, como é grande a disposição de coração do nosso Deus em perdoar, em trazer a salvação, não importa o quão grandes sejam os pecados de uma pessoa. Ou como diz o Salmo de número 32, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto e em cujo espírito não há dolo. E comentando sobre o Salmo 32 ainda, Paulo nos diz na carta aos Romanos, capítulo 4, que ali Davi está falando da salvação pela fé em Jesus, independente das nossas obras. Bem-aventurado o homem cujos pecados Deus cobre com o sangue precioso de Jesus. Agora, o que significa dizer todo pecado será perdoado? É justamente sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite. O que significa isso? Tem 3 aspectos da palavra de Deus, dos ensinos da palavra de Deus, que eu gostaria de destacar, que estão embutidos nessas palavras: todo pecado será perdoado. Primeiro, isso quer dizer toda ofensa a Deus será esquecida. Isso porque uma das facetas da natureza dos pecados é que eles são ofensas contra o nosso Deus. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, em Marcos capítulo 11, o Senhor Jesus se refere aos pecados como ofensas, quando ele diz assim: perdoa-nos as nossas ofensas, coisas que nós devemos falar em nossas orações. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo usa esta expressão ofensa para se referir ao pecado de Adão, que resultou nos pecados de todos nós. E o que acontece quando uma pessoa se torna ofendida? O que acontece, no seu caso, quando uma pessoa desrespeita você, quando ela ofende você? Como é que você se sente em relação a isso? Pois bem, meus irmãos, quando nós entendemos o que é uma ofensa, pensando quando alguém ofende gente, nós começamos a entender um pouquinho daquilo que certo escritor chama de a gloriosa humildade do nosso Deus. Porque nosso Deus nos amou tanto que é capaz de perdoar as nossas ofensas contra Ele, os nossos desrespeitos contra Ele, porque cada pecado é um desrespeito contra a santidade de Deus. No entanto, a Bíblia diz que Deus, Ele não se mantém ofendido para sempre. Ao contrário, Deus providenciou uma maneira de essa ofensa ser esquecida. Eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 43, versículos 24 e 25. Ali o profeta, falando em nome do Senhor e dirigindo-se ao povo de Israel, mais precisamente ao povo do sul, ao povo de Judá, Deus revela o que ele sentia
diante dos israelitas por causa dos pecados deles. Isaías 43, versículos 24 e 25 diz assim: não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Você vê que palavras interessantes Deus fala através do profeta para revelar o sentimento dele em relação aos pecados dos seus filhos. Uma das palavras é cansado. Vocês me deram trabalho com os teus pecados e vocês me cansaram com as tuas iniquidades. É claro, meus irmãos, que Deus não está falando aqui de trabalho no sentido de esforço físico e nem de cansaço no sentido físico da palavra, mas Ele está falando do sentimento do seu coração. Já ouviu aquela expressão mais ou menos assim, mas aquela pessoa dá trabalho para os pais? Né? É nesse sentido que Deus está falando aqui. O que é alguém que dá trabalho para os pais? É alguém que traz preocupação, é alguém que traz aquele sentimento de aflição no coração por alguma coisa errada que aquela pessoa está se fazendo, o seu comportamento. E Deus diz assim: olha, vocês cansam o meu coração com as iniquidades de vocês. Isso é ofender a Deus. Agora, meus irmãos, ao mesmo tempo que Deus fala da grandeza dos pecados do seu povo, veja, Ele fala da sua graça também. No versículo 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Os nossos pecados são coisas que entristecem o coração de Deus. E não somente entristecem, mas cansam, por assim dizer, porque são muitos. E acontecem a vida inteira. Ofendemos a Deus de muitas maneiras. Ofendemos a Deus, por exemplo, quando nós não manifestamos amor para com o nosso próximo, criado à imagem e semelhança de Deus. Ofendemos a Deus quando somos egoístas, quando pensamos apenas em nós mesmos. Ofendemos a Deus quando dizemos coisas inconvenientes sobre outras pessoas. Ofendemos a Deus quando, motivados pela ira ou desdém, dos nossos lábios saem palavras torpes. Ofendemos a Deus quando damos mau testemunho, quando não nos importamos com este mundo, ou neste mundo não manifestamos o nome do Senhor. Ofendemos a Deus quando permitimos que o mundo use o nome do Senhor em vão, e até às vezes achamos isso engraçado nesses programas diabólicos de televisão, ou de piadas inconvenientes que contam por aí. Ofendemos a Deus quando a Bíblia é escarnecida e nós não nos importamos. Ofendemos a Deus quando nós não amamos o dia do Senhor e não damos a Ele o devido valor. Se você não ama o dia do Senhor, não adianta você dizer que todos os dias são para o Senhor, porque se você não ama até aquele dia que Ele estabeleceu na sua palavra para buscar-o de modo especial, que dirá nos demais dias da semana? Eu poderia, meus irmãos, ficar multiplicando aqui os exemplos, pela maneira ou das maneiras como nós muitas vezes ofendemos ao Senhor, e que de fato entristecem ao Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, entristecem o coração do nosso Pai Celestial. E se Deus, na sua santidade, decidisse voltar as suas costas para nós e simplesmente esconder o seu rosto de nós para sempre, Ele faria isso com muita justiça. Ele estaria dando apenas aquilo que os nossos pecados merecem. Mas vejam como é grande a misericórdia de Deus. Ele, em sua eterna bondade, faz uma coisa sem a qual simplesmente não poderia haver qualquer relacionamento entre nós e Ele. Ele apaga, é a palavra que ele usa. Ele esquece as nossas ofensas. Veja também na carta aos Hebreus, um dos vários textos que se referem à nova aliança que Deus nos prometeu por meio de Cristo Jesus. Nesse trecho que vamos ler agora, o autor está descrevendo o poder do sacrifício de Jesus para os nossos pecados. O sacrifício que Jesus fez na cruz, com uma única oferta, ele diz,
aperfeiçoou, no sentido de que santificou para sempre aqueles que estão sendo purificados. E para confirmar isso, ele cita as palavras do profeta Jeremias. Jeremias capítulo de número 31, versículos 33 e 34. Mas nós vamos ler apenas o texto de Hebreus. Hebreus 10, de 14 a 17, ele escreve assim: porque com uma única oferta, isto é, a oferta do corpo de Jesus Cristo, realizada na cruz, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que falei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Assim, quando Jesus diz que todo pecado será perdoado, uma das coisas que ele está afirmando com isto é que toda a ofensa será apagada, toda a iniquidade será esquecida, que Deus não fica levando em conta as nossas transgressões, que cada vez que nos aproximamos dele, ele não volta com o mesmo assunto, porque uma vez perdoado, perdoado para sempre. Porque na morte de Jesus Cristo, na morte da nova aliança que Deus fez conosco, todas as nossas ofensas a Deus foram apagadas. Segundo, dizer que todo pecado será perdoado, também quer dizer que toda a nossa dívida contra Deus será cancelada. Outra palavra que a Bíblia usa para descrever os nossos pecados é dívida. Isto é, nós temos certas obrigações para com Deus, nós temos certos comportamentos que devemos manter e muitas vezes não o fazemos, e então nós ficamos em dívida. Por isso que Jesus também ensinou que devemos orar: perdoa-nos as nossas dívidas. O pecado também é descrito como uma dívida pelo Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 18, na parábola do credor incompassivo, que você deve se lembrar de um homem que devia para uma outra pessoa uma grande quantidade, e tudo aquilo foi perdoado. E da mesma maneira, diz o Senhor Jesus, é que Deus faz conosco, os seus filhos. Ele perdoa as nossas dívidas. Todos nós sabemos o que são dívidas, não é? Eu me lembro, quando eu penso neste assunto, de que quando eu era menininho, um dia, todo dia eu ia comprar pão e leite com a minha irmãzinha, 5, 6 anos de idade, padaria perto de casa. E eu me lembro que naquela época tinha uma coisa chamada caderneta. Não sei se vocês precisaram usar caderneta alguma vez na Bíblia, mas aí então eu chegava lá todo dia e eu pegava uma bengala e um pacote de leite, um litro de leite, e o homem marcava lá na caderneta. Quando meu pai recebia, eu chegava lá com a caderneta, e o homem lá fazia as contas, eu dizia para o meu pai quanto que era, no dia seguinte eu pagava aquilo que era a dívida do meu pai lá. Então eu me lembro que um dia a dívida foi paga, no outro dia eu e a minha irmãzinha saímos para comprar o pão e leite, a gente estava com dinheiro na mão, e quando chegou na hora de pagar, eu olhei para minha irmã, ela olhou para mim, a gente tinha perdido o dinheiro no meio do caminho. E eu disse assim para ela, eu disse assim para o homem da padaria: é para marcar. Ele olhou para mim assim, meio desconfiado, porque geralmente depois que meu pai recebia, não era nos primeiros dias que começava a marcar, era quando o dinheiro acabava, né? Mas ele falou assim: olha, fala para a mamãe, fala para o papai, que se amanhã não tiver dinheiro, vocês não vão levar pão e leite, tá bom? Eu falei: tá bom. Meus irmãos, eu não estou censurando o homem da padaria por causa disso não, mas o que eu quero recordar, o que eu quero falar para vocês é da minha aflição quando eu percebi que eu não tinha dinheiro para pagar o leite e o pão. Menininho de 6 anos de idade, já preocupado, não é? E como foi grande a minha dificuldade naquele momento, sabendo que eu não tinha como pagar o homem naquele momento. Meus irmãos, eu estou falando de algo que é muito comum na experiência humana, né? Se tem uma coisa que deixa alguém transtornado, é saber que ele está devendo para alguém. Aqueles que têm uma consciência mais forte, pelo menos, não é? Agora, imagina, meus irmãos, quão grande é a dívida que o homem tem para com Deus por causa dos seus pecados.
Se nós temos uma dívida para com alguém, uma dívida mensurável, agora imagina aquele diante de quem nós temos uma dívida imensurável. E por que eu digo que a dívida do homem para com Deus não tem como ser medida? É porque Deus é infinitamente santo. E se alguém comete um pecado contra Deus, já é um pecado que atingiu, que ofendeu a santidade infinita. O que eu quero dizer é que é um pecado que tem valor infinito, e é por isso que a Bíblia diz que aquele que morre sem Cristo está condenado infinitamente. Não tem como pagar essa dívida do outro lado, não tem como resolver esse problema. A nossa dívida é grande demais. Mas sabe o que a Bíblia diz? O que o Evangelho diz? Que em Cristo Jesus todas as nossas dívidas foram canceladas. Eu queria ler Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. De acordo com os dicionários do Novo Testamento grego, a palavra traduzida aqui por escrito de dívida, ou na versão NVI cédula, e nas versões corrigidas, conta, lista de débitos, significa uma nota promissória que alguém dava para alguém e que era quitada quando a dívida era paga. Então imagina, digamos assim, uma caderneta na qual todos os teus pecados estavam sendo escritos. E quando eu penso nisso, meus irmãos, eu gosto de fazer um pouco de conta, só para ter uma ideia da coisa, não é? Quantos pecados a gente comete por dia? Quantos pecados a gente comete por mês? Quantos pecados a gente comete uma vida inteira? A lista é grande. Mas sabe o que diz o apóstolo Paulo? Ele pegou a nossa caderneta, a lista dos nossos pecados, e cravou ali na cruz. E ali na cruz, quando Jesus estava pagando pelos nossos pecados, fechando a nossa conta de pecados diante de Deus, ele diz assim, estava triunfando sobre Satanás. Porque Satanás é aquele que nos escravizava, porque Satanás é aquele que nos acusava constantemente, e dizendo que o resultado do pecado é nós estarmos afastados completamente de Deus e que pertencíamos ao império das trevas. Mas ali na cruz, quando o Senhor Jesus quitou a nossa dívida, quando a nossa dívida foi cancelada, Satanás foi derrotado. Tem uma gravação antiga já, em que certo líder evangélico, ele diz assim: quando Satanás quiser falar dos teus pecados do passado, fala para ele do futuro dele, porque Satanás está condenado, e ali na cruz é que Jesus condenou Satanás. Falar que todo pecado será perdoado, irmão, significa dizer que todas as tuas dívidas foram canceladas, as tuas ofensas foram apagadas, as tuas dívidas foram canceladas. Terceiro, falar que todo pecado será perdoado significa dizer que toda a amizade com Deus será restaurada. No domingo passado eu falei a respeito disso também, mas eu não me importo de voltar a esse assunto, porque ele é maravilhoso. Certa vez eu li sobre um rapaz que discordou dos seus pais a ponto de fugir de casa. Então ele deixou um bilhete dizendo que estava fugindo de casa, comprou uma passagem de ônibus e saiu da cidade. E quando seus pais viram que ele tinha fugido de casa, imediatamente avisaram a polícia e começaram a procurar aquele rapaz. Uma busca que levou vários meses até que finalmente aquele jovem foi encontrado. Ele foi encontrado cansado de fugir, envergonhado, sujo, passando necessidades, com muito medo. Mas havia uma coisa que ele não sabia: é que os pais dele não queriam encontrar ele apenas porque estavam bravos,
não estavam procurando ele apenas porque eram seus pais, mas também porque o amavam profundamente. E depois que aquele rapaz saiu de casa, chegou o resultado de um exame médico. E aquele resultado dizia que aquele rapaz estava gravemente enfermo e precisava ser tratado o mais urgente possível, senão ele poderia até mesmo morrer. E quando ele foi encontrado, então, aí ele pode ser medicado, ele pode ser tratado, e ele voltou para o aconchego do seu lar. Me faz pensar, meus irmãos, no que a Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 3, quando os nossos primeiros pais pecaram, e então, envergonhados por causa da sua nudez, eles começaram a fugir da presença de Deus. E Deus foi ao encontro deles, não somente para confrontá-los com o seu pecado, mas também para providenciar vestes limpas para eles, vestes que Deus fez a partir das peles de um animal, que certamente deve ter sido o primeiro sacrifício que aconteceu por causa dos pecados do homem. E depois disso, o Senhor Deus também prometeu a eles que viria alguém, um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, falando claramente a respeito de Jesus, que ali na cruz esmagou Satanás e derrotou o inimigo das nossas almas. Então, Satanás, desde o começo, já foi derrotado, e desde o começo a nossa amizade com Deus já começou a ser restaurada. Meus irmãos, o que é de admirar nisso tudo é que a Bíblia conta para cada um de nós que, assim como aquele rapaz que estava fugindo de casa por não concordar com os pais, assim como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fugiam da presença de Deus por causa do seu pecado, a natureza humana é dessa maneira. A natureza humana foge da presença de Deus por causa da sua consciência má, por causa da sua consciência de que muitas vezes faz o que é errado. A palavra de Deus nos diz que nós, por causa da nossa natureza pecadora, nos tornamos em nosso entendimento inimigos de Deus, que a nossa própria natureza nunca será obediente à lei de Deus, nunca poderá ser, que se a lei de Deus diz não cobiçarás, então é exatamente isso que a nossa natureza faz. Se a Bíblia diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, a nossa natureza faz exatamente ao contrário, e dessa maneira não fazemos aquilo que é do coração de Deus, e ficamos em conflito, e é preciso que só o agir gracioso do Espírito Santo entre em nossa vida para mudar a nossa atitude, para mudar o nosso coração diante de Deus. Pois bem, o Evangelho nos diz que assim como o Senhor perdoa as nossas ofensas, cancela as nossas dívidas, Ele também muda o nosso coração e Ele restaura a nossa amizade com Deus através do sangue precioso de Jesus. Vamos para aquele texto maravilhoso de Romanos capítulo 8 novamente, capítulo 5, melhor dizendo, Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao versículo de número 11, está escrito assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, essa palavra reconciliação, uma palavra tão bonita, uma palavra tão forte, e eu acho que você conhece o que eu vou dizer por experiência própria. Muitas vezes, por um número incontável de razões desta vida, acontece de alguém nos ofender ou de nós ofendermos alguém. E depois acontece aquilo que normalmente nós chamamos de perdão. Mas muitas vezes não acontece essa coisa chamada reconciliação. Porque às vezes, assim, infelizmente, quando você perdoa alguém, você não tem
como manter aquele mesmo relacionamento que tinha antes, não é? Então a pessoa está perdoada, você não tem mais nada contra ela, mas as circunstâncias fazem com que vocês não possam mais andar juntos. Com Deus não é desse jeito. Quando Deus nos perdoa, Ele não somente perdoa e diz assim: olha, não tenho mais nada contra você. Ele diz assim: vamos andar juntos novamente. Esse é o sentido da palavra reconciliação. É a amizade reconstruída, é a amizade restabelecida. Reconciliação é mais do que não ter nada contra, é recomeçar a vida juntos outra vez. Deus é desse jeito. Ele quer de nós o andar com Ele, Ele quer ter comunhão conosco. Ele faz como o pai do filho pródigo, depois que o filho desobedeceu tanto a seu pai, mas voltando para casa todo maltrapilho, arrependido, sujo, com fome, o pai foi correndo ao seu encontro e fez uma festa para comemorar a vinda do filho. Para Deus, perdoar significa ter amizade restaurada, como fez o pai do filho pródigo, e como todo pai que ama o seu filho faz ao perdoar os seus filhos. Meus irmãos, o que nós podemos concluir disso tudo, quando Deus nos fala, é da sua disposição em perdoar. Como diz o profeta Isaías: volte-se para Deus, porque Deus é rico em perdoar. Todo pecado, disse Jesus, quer dizer, toda espécie de pecado, sem deixar nada de fora, até mesmo as nossas palavras pecaminosas. Quão grande é o amor que tem o nosso Deus! Ele esquece as ofensas, Ele cancela as dívidas, Ele restaura a amizade. Assim, disse Jesus, é o coração do nosso Pai. Eu quero mencionar 3 disposições, pelo menos, que estas coisas devem produzir no seu coração. Primeiro, conheça mais o coração de Deus. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o coração dele é muito superior ao coração de qualquer ser humano. E conhecendo a Deus, creia em Jesus. Creia na bondade que há em Cristo Jesus. Não faça como os fariseus, que atribuíram a Jesus as obras do diabo. Muitos nos dias de hoje, ao lerem a Bíblia, dizem que nela nós temos o retrato de um Deus mau, de um Deus injusto, caprichoso, promotor da felicidade humana, da infelicidade humana, destruidor da liberdade, não muito diferente do que os antigos deuses gregos. Aliás, muitos preferem os deuses gregos com as suas orgias, com as suas guerras, com o seu ódio pelos homens, com a sua sensualidade, essas coisas assim diabólicas. Mas nos dias de hoje estamos vendo um reavivamento do paganismo, quando se quer divulgar tanto a maneira de ser dos antigos gregos, né? Homossexualidade, egoísmo e outras coisas de Satanás. Não pense assim no nosso Deus. Não faça isso. Porque à semelhança dos antigos fariseus, se você não crer em Jesus, ou se você achar que Jesus é um Deus mau, então você estará blasfemando contra o Espírito Santo. E para a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus disse, não tem como ter perdão, não tem como limpar um coração assim. Somente aquele coração que de fato crê no Senhor Jesus, tal como ele se revela nas Escrituras, e assim, crendo em Deus, crê que Deus é bom, que Deus é justiça, santidade, graça e verdade, somente assim uma pessoa pode alcançar a eterna salvação. Segundo, reconheça seus pecados diante de Deus, reconheça suas ofensas, reconheça que cada vez que você desobedece o que a Bíblia está ensinando, quando você deixa de crer no que a Bíblia está ensinando, você está ofendendo o caráter de Deus. É como se eu dissesse, por exemplo, para o Bonfim: Bonfim, eu não confio em você. Como é que você se sentiria, Bonfim?
pois é assim que Deus se sente quando a gente não obedece a Ele. Ou como ele pergunta no profeta Malaquias: se eu sou pai, onde está o respeito para comigo? Então reconheça que quando você peca, você está ofendendo a santidade de Deus. Segundo, reconheça que quando você peca, você está em dívida para com Deus, não dando a Ele a glória que lhe é devida. Terceiro, você está se comportando como inimigo de Deus. Reconheça que a Bíblia e a nossa consciência testemunham que se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo e que a verdade não está em nós. Se nós dissermos que não temos pecado, isso significa que, além da nossa consciência estar cauterizada, a palavra de Deus não penetrou no nosso coração. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, maravilha, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro, pela fé em Jesus, receba o perdão de Deus. Receba esse perdão real, esse perdão completo, esse perdão eterno, que é para aqui e para a vida que vem a seguir. Pois o Espírito Santo nos diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus, e que o justo viverá pela fé. Então, como é que nós obtemos o perdão dos nossos pecados? É simplesmente crendo no que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. É crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. É confessar os pecados a Ele e dizer: Senhor, eu acredito na Tua palavra. Porque se eu me recusar ao que a Bíblia diz, se eu ficar dizendo assim, não, o meu pecado é tão grande que não pode ser perdoado, eu estou dizendo, não confio em Deus, não confio no perdão. Eu tenho que fazer alguma coisa para eu me tornar digno do perdão. Isto é, eu estou fazendo a mesma coisa que faziam os antigos judeus, que queriam fazer uma salvação, que queriam estabelecer uma justiça pelas suas próprias obras. E se for desse jeito, então eu estou rejeitando ao Senhor Jesus. Pela fé, saiba que você tem os seus pecados cancelados, as suas dívidas canceladas, as suas ofensas apagadas. Pela fé, saiba que você e Deus estão andando juntos, e ande pela fé, ande com fé na presença do Senhor a cada dia. Se o teu inimigo, o inimigo da tua alma, quiser encher você de culpa, não acredite nele, ele mentiu desde o começo. Simplesmente creia na palavra de Deus. Quarto, alegre-se no seu Pai Celestial. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, pela fé em Jesus. E vós saireis com alegria, diz o profeta Isaías, e em paz sereis guiados. Deixa que a verdade do céu domine o seu coração, controle o seu coração, deixe-se dele ser dominado pela alegria da sua salvação. Quinto, não peque. Com isso eu não estou dizendo que você não vai pecar mais. Infelizmente isso irá acontecer, pois nós não nos tornamos ainda impecáveis. Isso só vai acontecer na eternidade. Mas quando pecar, isso vai entristecer o seu coração, e isso também entristecerá o coração de Deus. Mas isso não quer dizer que você não possa continuar andando com o Pai Celestial. Quando acontecer, vá ao Pai, confessa, receba pela fé o perdão, tome posse pela fé da reconciliação com Deus, e pela graça de Deus, disponha o seu coração a viver em santidade. Isto é, não fique prostrado, como diz Provérbios, 7 vezes cairá o justo, mas 7 vezes se levantará, porque o Senhor é poderoso para sustê-lo. Levante-se e busque uma vida de santidade. Então, pelo poder do Espírito de Deus, busque a cada dia, alegre e prazerosamente, andar nos mandamentos do Senhor. Eles são bons, eles são puros, eles alegram o coração e nos tornam livres. Segunda aplicação que eu gostaria de fazer: imite o seu Pai Celestial. Quando eu falo a respeito de perdão de pecados, você percebe quão grande é o perdão de Deus na tua vida, não é? Você percebe quão maravilhoso é o Senhor para convosco.
Então faça como Deus também, porque lá na parábola de Mateus capítulo 18, quando Jesus fala do que o credor incompassível, ele diz que aquele primeiro homem que foi perdoado, depois ele não queria perdoar os demais. E ele falou, então ele não entendeu aquilo que o seu credor fez para com ele. Da mesma forma, Jesus espera que nós perdoemos a todo aquele que nos deve, isto é, todo aquele que pecou contra nós, que nós perdoemos do fundo do nosso coração. E sejamos imitadores do nosso Pai Celestial. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim: o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isto é, no que se refere a você, limpe a ficha de cada um. Não tem um caderninho negro. Já viu aquele crente que diz assim, está escrito no meu caderno negro? Eu fico me perguntando se é crente. Porque aquele que foi perdoado por Deus é encorajado a ser um imitador do seu Pai Celestial. Terceira aplicação: leve outros a imitar o Pai Celestial. Quer dizer, fale de Jesus para outras pessoas. Fale de Jesus aos que não conhecem Jesus. Existem muitas maneiras, a Bíblia diz, que nós devemos praticar o amor para com o nosso próximo. Nós praticamos o amor quando nós repartimos o nosso pão com o faminto, quando nós damos vestimentas aos necessitados, quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, quando nós promovemos a justiça no nosso ambiente de trabalho, quando nós respeitamos e promovemos os direitos das outras pessoas, quando educamos nossos filhos, quando cuidamos das nossas famílias. Todas essas maneiras são maneiras de nós agradarmos a Deus, amando o nosso próximo, com uma vida de boas obras. Mas, meus irmãos, a maneira suprema de nós amarmos o nosso próximo é quando nós, por amor, falamos de Jesus para eles. Sabe, às vezes, nós, os crentes, temos vergonha de falar de Jesus. Sabe como eu chamaria isso? Olhando de um outro ponto de vista, falta de amor para com os pecadores. Porque se você ama uma pessoa, você não vai ter vergonha de falar daquilo que é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Então, se você tem vergonha do Evangelho, é falta de amor. Se você não quer testemunhar diante do mundo, é falta de amor. Não estou perguntando se você é um grande pregador, se você é uma pessoa eloquente. Não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o amor que nós devemos ter para com o nosso próximo. E a melhor maneira de demonstrar amor é falando de Jesus para ele. Você sabe o que é perdão. Você sabe o que é salvação. Mas quantas pessoas, meus irmãos, vivem neste mundo com a alma atormentada porque não sabem o que é isso? Longe dos caminhos do Senhor, inimigas de Deus, inventando desculpas para desobedecer a Deus e a caminho do inferno. Por isso, nós precisamos procurar ser pessoas que levam outros a seguir a Jesus. Esse amor que nos leva a praticar o bem para com o nosso próximo deve, portanto, também nos motivar a pregar o Evangelho para o nosso próximo. Queridos, regozijemos da salvação que temos, pois Jesus disse: todo pecado será perdoado, toda dívida será cancelada, toda ofensa será esquecida, toda amizade será restaurada. Glória seja ao nosso Deus. Vamos cantar para o louvor do Senhor, meus irmãos? Hino de número 56. É um hino de gratidão ao nosso Deus. E em seguida iremos orar.
Recebe, Senhor, portanto, este culto, com toda a alegria que prestamos, com gratidão no coração, por tudo quanto tu tens feito em nossas vidas. As tuas obras revelam quem tu és. E o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E por isso nós te adoramos. Pedimos a tua proteção, Senhor, ao sairmos daqui durante esta semana, Pai, nas nossas atividades, no nosso trabalho diário, que o Senhor esteja nos guardando em todos os nossos caminhos, nos livrando de todo o mal e abençoando a obra das nossas mãos. Que sejamos prósperos em fazer a tua vontade. Que sejamos prósperos como agentes do reino do Senhor, anunciando a tua graça, dando bom testemunho diante do mundo. Que sejamos pródigos em fazer o teu querer, manifestando amor para com o nosso próximo, para com os nossos amigos, para com os nossos vizinhos, para as pessoas com quem trabalhamos, com quem nos relacionamos, e assim teu nome seja honrado, Senhor. Deus querido, que sejamos prósperos espiritualmente, que sejamos prósperos profissionalmente, e de todas as maneiras estejamos experimentando a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Oramos gratos por tudo, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo do Senhor, espalhado sobre o mundo inteiro, hoje e para sempre. Amém.